Olá, então aqui é a parte 2 do nosso vídeo. A gente tinha começado a fazer um jogo da velha no terminal, e aqui os aspectos que a gente vai abordar nesse segundo vídeo. Então aqui, teoricamente, alguns pontos da lógica do nosso jogo. Então a gente quer que o jogo funcione enquanto o jogo for possível, a gente quer alternar entre os jogadores, a gente quer avaliar se a jogada do jogador é permitida. Se ela for permitida, a gente vai definir essa jogada, senão a gente vai mostrar uma mensagem para que uma nova jogada seja inicializada, e a gente vai mostrar o posicionamento do tabuleiro, né, para que o jogador saiba onde ele pode jogar. Bom, então no código, aqui no IntelliJ, eu dei uma pequena modificação em alguns nomes das variáveis, porque a gente tinha feito uma parte do código, então agora é a segunda parte. Eu só copiei da outra classe aqui para essa classe. Bom, então aqui eu vou rodar o nosso código primeiro, do modo como ele já estava. Então era o final do nosso vídeo. Então a gente tinha aqui o terminal, a gente podia entrar aqui o nome das pessoas e a gente recebia aqui no finalzinho o nosso tabuleiro. Bom, essa parte aqui a gente não precisa agora, né? Então eu vou retirar isso daqui. E aqui eu vou criar a primeira condição. Então, enquanto o jogo for possível, como que isso é transformado em código? While, né? Enquanto. Então, o jogo não for finalizado, né? Então, enquanto o jogo não for finalizado, eu quero que o jogo continue rodando. E a gente vai criar um método, né, para chamar o jogador número 1 e depois chamar o jogador número 2. Então, eu vou chamar esse método de turno, né? E vamos criar ele dentro da classe jogador. Então vamos colocar aqui o nosso método, que eu vou chamar de turno, né? E o método turno, ele vai receber o jogador, que é o jogador da vez, né? Então esse método aqui, eu vou chamar ele aqui, né? E vou colocar ali jogo turno, né? E vou passar o jogador número 1, não? E depois eu vou passar o jogador número 2. Né? Então, enquanto o jogador 1 não tiver jogado uma jogada válida, a gente vai ficar nele, e depois que ele jogar, o jogador 2 vai ser chamado, né? E vai poder fazer a sua jogada, e assim por diante, né? O jogador 1, jogador 2, jogador 1, jogador 2, até que em algum momento o jogo vai ser finalizado, e aí a gente transforma esse método aqui, isFinalizado, né? Ele está chamando a variável aqui, né? Com o nosso get, e eu transformo esse valor como verdadeiro para que a gente possa sair desse loop, né? E a gente mostra a mensagem fim de jogo aqui para o usuário. Então, qual que é a lógica aqui do nosso método turno? Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para o jogador é uma mensagem falando que quem é o jogador que está jogando, né? Então, turno do jogador, e vamos pegar o J, que é o jogador que está jogando agora, e vamos mostrar o nome dele. Bom, até aí tudo bem. Para eu saber quem que é o jogador que está jogando, eu vou colocar esse jogador, esse J, como sendo o jogador da vez, né? Então eu vou colocar aqui set jogador da vez como J, né? Então, e vou mostrar para o usuário um system out print, né? System out printer do tabuleiro, para o jogador ter uma noção das nossas jogadas possíveis, vamos dizer assim. Então, vou criar aqui um método, mostre tabuleiro. E esse método, vou colocar ele aqui, ele não vai ter nada demais, né? Então, vou clicar ele no modo privado, ou seja, ele só é acessível dentro dessa classe aqui, mostre tabuleiro. E aqui eu só vou criar uma série de informações para o usuário, né? Então, vou colocar aqui escolha uma posição no tabuleiro, né? Então, escolho uma posição no tabuleiro e vou mostrar. A gente tinha guardado aqui embaixo essa forma, essa estrutura aqui que é o nosso tabuleiro. Então eu vou mostrar isso para o usuário para ele ter uma noção do que ele pode
jogar, né? Então aqui a gente vai colocar 0, 1, 2, eu vou copiar isso aqui e vou mostrar as outras duas linhas. Então aqui 3, 4, 5, aqui 6, 7 e 8. Né? Então aqui a gente colocou o jogador, a gente vai mostrar essa série de System Out Printer para o jogador ter uma noção de como o tabuleiro está sendo mostrado. Bom, até aí tudo bem. Agora, a gente quer avaliar primeiro, né, seguindo ainda o nosso roteiro aqui do algoritmo, a gente vai alternar os jogadores, beleza? A gente vai avaliar se essa jogada ela é permitida. Né? Então a gente vai criar aqui uma variável, né, que eu vou chamar de jogada válida e vou colocar ela como sendo inicialmente falso. Né? E vou dizer que enquanto a jogada não for válida, né, esse é o operador de negação, né, então enquanto for falso, né, false, estou colocando aqui, eu vou querer repetir a jogada. Né? Então eu vou pegar primeiramente a jogada do usuário, né? Então a jogada eu vou pegar do terminal e com o nosso método já conhecido aqui, o scanner. E vou avaliar essa jogada dentro de um bloco switch para cada um dos campos. Eu tenho que verificar se o campo, né, da nossa tabelinha aqui, do nosso joguinho da velha, se ele está ocupado ou não. Se ele não estiver ocupado, é uma jogada permitida. Se ele estiver ocupado, é uma jogada não permitida. Né? Então aqui eu vou criar, a gente já viu também o switch, né, e vou alternar o switch. Né? Ou seja, o que o jogador entrar aqui, esses números de 0 a 8, né, eu vou colocar aqui como sendo para a gente avaliar. Então vamos colocar aqui, caso 0, né? Caso o jogador 0 é o nosso campo aqui da esquerda superior da primeira linha, né? Então se o caso 0 for colocado ali na variável jogada, então eu vou colocar a jogada válida, né? E vou avaliar, a gente já tinha escrito esse método no getTabuleiro, né? Que é o campo C0, né? E vamos colocar o valor 7x ou bolinha, que é o que o jogador está jogando agora. Né? A gente definiu lá em cima que um jogador vai ser o x, o outro jogador vai ser o bolinha. Então a gente vai pegar, independente do jogador que entrar aqui agora, se ele é x ou bolinha, eu vou pegar esse valor dele, né? E vou definir como sendo do campo C0. Esse 7x ou bolinha do campo C0, a gente definiu lá embaixo, né? Aqui, que é da seguinte maneira: se o campo não estiver ocupado, né, então eu vou poder definir o campo como sendo x ou bolinha, vou definir o campo como sendo ocupado e vou retornar true. Ou seja, eu consegui definir o valor de entrada, x ou bolinha, no nosso campo. Caso contrário, a jogada vai ser inválida e a gente vai retornar false. Né? Então, beleza. Cadê o nosso? Então aqui, esse é o caso 0. E na verdade, isso vai funcionar da mesma maneira para todos os outros casos. Então aqui a gente dá um break, né? Por quê? Porque a gente só quer avaliar o caso 0 aqui. Então o caso 0 vai avaliar isso aqui e vai colocar como jogada válida true ou false. Né? E enquanto for false, a gente vai ficar aqui dentro desse loop avaliando as jogadas. Então isso eu quero fazer para todos os campos, né? Para que todos os campos sejam validados. Então, de 0 a 8, então eu vou dar copy-paste aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tá vendo aqui que ele marca como repetitivo, né? Porque o case 0 não pode aparecer duas vezes. Então eu vou colocar case 1, que é o campo aqui já da linha superior do meio. Case 2, é o terceiro campo da linha superior. Case 3, segunda linha, primeiro campo. Case 4, segunda linha, campo do meio. Case 5, esse campinho aqui. Case 7. Case... pulei um. Case 6. Case 7. Case 8. Então aqui a gente valida todos os campos aqui. Mas o que acontece se o jogador der uma entrada, vamos supor que ele digite aqui 99. 99 de 0 a 8.
não vai estar dentro das nossas expectativas aqui. Então eu também quero abordar esse tipo de jogada que pode ser inválida. Então vamos colocar aqui o padrão, né, que é o default, e a gente vai colocar como sendo set finalizado true, né? Então a gente vai terminar o jogo e vamos colocar a jogada válida como true. E depois que a gente colocar isso aqui tudo, a gente já tinha usado aquele método para mostrar a posição, aqui a composição atual do nosso tabuleiro. Eu vou chamar ele aqui depois do nosso switch, né? Então depois do switch, eu vou chamar ele, então, para a gente poder mostrar para o usuário qual que é a ocupação do tabuleiro no jogo atual, né? Então, acredito que com isso a gente já consiga jogar um pouco melhor. Vamos dar um play aqui, vou subir um pouquinho mais. Então vamos lá, dar um play. Então, jogador 1, Pedro. Jogador 2, Paulo. Bom, então aqui ele está chamando agora e mostrando o nosso tabuleiro. Essas são as jogadas possíveis, os campos possíveis, né, para minha jogada. E como eu defini aqui em cima que o jogador 1 é X e o jogador 2 é bolinha, então se eu digitar aqui, por exemplo, 2, né, então ele teria que ter colocado aqui, né? Então acredito que eu tenha feito algum erro ali. Vamos lá dar uma olhada. Então, vamos ver se ele alterna pelo menos. Então ele já falou aqui que o primeiro jogador era o Pedro, né? E o segundo jogador era o Paulo, né? Mas ele não está avaliando a minha jogada. Então vamos fazer aqui de novo, vamos ver o que acontece se eu colocar aqui o 1. Realmente ele não está avaliando, então devo ter dado algum erro aqui. Então vamos pegar lá, jogador 1, jogador 2, turno. Então o turno do jogador, set jogador da vez é o J, mostra o tabuleiro, beleza. Então aqui a gente está pegando a jogada e vamos colocar... logicamente, eu copiei eu quero que o caso 0 seja no campo 0, o caso 1 seja no campo 1. Eu quero que o caso 2 seja no campo 2, o caso 3 seja no campo 3, o caso 4 no campo 4, o caso 5 no campo 5, o caso 6 no 6, o 7 no 7 e o 8 no 8. Então vamos tentar aqui de novo. Vou parar o jogo e vamos recomeçar. Então vamos lá. Então, Pedro, Paulo. Então, jogador Pedro, né, tá jogando agora, escolhe uma posição do tabuleiro, então de 0 a 8, então eu vou pegar aqui o 2 de novo, pra gente ver se a gente... e espero que ele escreva X aqui na posição 2, né, então vamos lá. Tá, agora tá certinho, não? E o turno do Paulo, então seria, por exemplo, o 0, né? O 0 ele colocou aqui, certo, né? Então agora eu vou tentar colocar o Pedro como sendo 0. Não? Esse campo está ocupado, então o nosso programa deve mostrar aqui que isso não é possível, que essa jogada não é possível. Então vou colocar aqui o 0 e vou dar Enter. Infelizmente eu não vou poder conseguir mostrar para vocês no vídeo, porque no IntelliJ está faltando espaço. Então eu vou cancelar aqui, vamos rodar de novo, para que vocês possam ver o que acontece. Então aqui o jogador Pedro, o jogador Paulo. Então vamos supor que o Pedro tenha jogado na posição 0, né? E agora que o Paulo também queira fazer a mesma coisa. Então o Paulo quer jogar na posição 0, né? E aí vocês vão ver aqui que a jogada é inválida, tente outro campo, né? Como a gente definiu no programa. Então enquanto a gente estiver digitando aqui 0, né? 0 já é o campo aqui da esquerda, ele já está ocupado, então não vai dar certo. Então eu vou digitar aqui 1, né? Aí vou digitar 2, vou digitar 3, vou digitar 4, 5, 6, 7, 8, né? E quando eu digitar 8, a gente vai ter
todos os campos aqui preenchidos, né? Então eu fui digitando sucessivamente até chegar num level agora em que todos os campos estão ocupados, né? E vou digitar o 9, por exemplo, né? O 9 ele vai terminar o jogo, né? Vai terminar o jogo porque como a gente definiu no nosso switch aqui que quando for um número que não esteja dentro desses casos, a gente só vai colocar o jogo como sendo finalizado, vai validar a jogada para a gente sair desse loop, vai mostrar o tabuleiro e pronto, né? E a gente termina o jogo. Então vamos tentar aqui de novo. Se eu digitar aqui, por exemplo, Pedro, Paulo, e digitar o 9, tá vendo que nesse caso, né, a gente ainda tem campos possíveis. Então a gente não vai conseguir definir nenhum campo, né, porque a gente só avalia de 0 a 8, né, e a gente transfere a jogada para o jogador Paulo, o que também não seria desejável, né? Então essa é mais ou menos uma ideia, né, de como fazer um pequeno jogo da velha no terminal. O que ficaria para ser feito? Por exemplo, que números, né, que não estivessem entre o 0 e o 8, eles nem fossem aceitos, né? Então vocês deveriam trabalhar aqui em algum lugar nessa área para pensar em uma lógica como que eu validaria, eu poderia validar aqui já na entrada, né, se o meu número de entrada não for entre 0 e 8, eu nem quero que ele faça o switch, né? Então a gente pode tentar fazer isso aqui. Então vamos colocar aqui, por exemplo, então aqui, se eu disser enquanto jogada for menor que 0 ou jogada maior que 8, então enquanto o jogador estiver digitando um número que não seja entre 0 e 8, né, eu quero mostrar uma mensagem para ele falando que somente campos de 0 a 8 são permitidos, né? E é isso, né? E vou permitir que ele tente dar a entrada novamente, corrigindo o valor que ele tenha entrado lá. Vamos ver se isso funciona. Então vamos pegar aqui Pedro, Paulo, né? Então agora eu vou digitar 9. Né? Somente campos de 0 a 8 são permitidos, né? Então agora se eu digitar 0, aí a gente continua com o código como já estava, né? Talvez até uma outra mensagem aqui, né? Somente campos de 0 a 8 são permitidos, entre novamente com o valor do campo desejado, né? Para que o usuário saiba o que ele deve fazer ali, né? A gente ficou aqui com um espaço em branco no terminal, né? Quando a gente digitou 9 aqui, a gente ficou com essa mensagem e talvez o jogador não saiba mais o que fazer, né? Então agora se eu tentar de novo, a gente vai corrigir isso. Então vamos pegar lá o Pedro e o Paulo de novo. Então digito 9. Então somente campos de 0 a 8 são permitidos, né? Entro novamente com o valor do campo desejado. Se eu digito 0, então o 0 é aceito, e aí eu passo o turno para o Paulo, e assim segue sucessivamente até todos os campos estarem completos, né? A questão agora, que eu vou deixar em aberto para vocês, é como validar que o jogo, ele ou nenhum jogo ganhou, né? Ou seja, não há nenhuma sequência de X ou bolinha na vertical, na horizontal ou na diagonal, né? Como o jogo da velha ele é feito, na verdade. Ou que nenhuma foi possível, ou que uma foi possível, seja de um jogador ou seja do outro, né? Isso daí eu vou deixar em aberto para vocês, tá? Pode ser que eu venha corrigir isso num vídeo posterior, com outros métodos teóricos que a gente vai ver no próximo vídeo. Caso vocês tenham
Alguma dúvida, só deixar aí nos comentários. Não esqueçam de seguir o canal, de marcar o sininho para que vocês possam receber aí a notificação do próximo vídeo quando ele sair, né? Então é isso. Um abraço e um bom divertimento.